Você já ouviu falar sobre o famoso mapeamento espiritual? Eu muito ouvi essa expressão e eu não compreendia o que era e a importância do mapeamento espiritual. Prazer, e se você não me conhece, eu sou a missionária Camila Rocha. Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui a gente fala bastante sobre libertação e sobre batalha espiritual. Vai se inscrevendo, deixa um like, deixa um comentário e fica o meu convite para você fazer parte do meu grupo de membros. O contato vai estar aqui na descrição do vídeo e eu aguardo você, tá ok? Gente, mapeamento espiritual, eu gostaria de trazer algo mais simples para vocês, porque às vezes pode acabar complicando a cabeça das pessoas. Gente, mapeamento espiritual é sobre você ter a revelação e mapear e estudar o que está acontecendo de fato com você ou com a pessoa que você está atendendo espiritualmente ou ajudando espiritualmente ou em um processo de libertação ao qual você está muitas vezes batalhando com as trevas. Então, é de suma importância fazer um mapeamento espiritual. É você ter uma panorâmica do que está acontecendo no mundo espiritual. Eu prefiro chamar, na verdade, de revelações do Espírito e estratégias de guerra e de batalha. Na palavra do Senhor, lá no livro de Lucas, capítulo 12 e versículo 2, vai dizer assim: pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Toda vez que a gente se depara com uma pessoa que muitas vezes tem problemas com demônio, a gente fica se perguntando: quem é ministro de libertação? Quem tem um chamado libertador? Ou, assim como eu, quem é mentor de batalha espiritual? A gente pensa, a pessoa vem e conta aquela história. Olha, Cami, tô vendo demônio dentro de casa, tô sentindo cheiro de bebida ou de cigarro, tô tendo uns sonhos estranhos na minha casa, eu tô escutando umas coisas, eu tô vendo vultos, eu tô ouvindo vozes, algumas coisas estranhas estão acontecendo. E aí, se é uma pessoa que não faz o mapeamento espiritual, ou para um pouco para orar, para interceder, para perguntar para Deus o porquê que está acontecendo aquilo, o porquê aquele demônio está afligindo a pessoa, o porquê tantas coisas estão acontecendo com ela. Gente, um demônio não brota na vida de uma pessoa do nada. Então, a primeira coisa, até mesmo sobre você, que tal fazer um mapeamento espiritual sobre a sua própria vida, para entender o que está acontecendo com você? E o Espírito Santo, ele vai revelar aquilo que for oculto. Várias coisas podem acontecer com a questão de mapeamento espiritual. Suponhamos que tem alguém que tem algum demônio dentro da casa dela. Nós precisamos entender a origem, o porquê que ele está ali, qual foi a porta de entrada para ele, por que ele entrou. Foi coisa mandada? Foi inveja? Foi brecha da pessoa? Foi desobediência? O que foi que aconteceu? O porquê está acontecendo aquilo? Porque a pessoa, ela vai vir nos trazer o problema. Quem é ministro de libertação vai entender isso. A pessoa chega com um problema. Então eu vou aqui contar para vocês, isso é algo diário, acontece comigo diariamente, até porque hoje esse é o meu trabalho. Então a pessoa chega e me fala assim: Cami, não estou me sentindo bem. Ok, o que está acontecendo? Pergunte-se a você mesmo: como eu estou me sentindo? Chegamos à conclusão: pessoa está se sentindo mal. Ok, escreva:
Mal como? O que é esse mal que você está sentindo? Então a pessoa vai descrever, olha, eu tô sentindo desânimo, eu tô vendo certo tipo de coisa, eu tô com vontade de desistir de tudo, de largar tudo, jogar tudo pro ar, tô com vontade de sair da igreja. Tem pessoas que são casados, tá com vontade de chutar o pau da barraca, de sair de casa, várias coisas acontecem, desânimo, sintoma depressivo, ou a pessoa tá com algumas doenças que são até físicas, mas tiveram origem no mundo espiritual. Então, a primeira coisa do mapeamento, de você orar para que Deus te mostre a panorâmica do que está acontecendo, é você entender a sua real situação. Então, às vezes, escrever isso pode ser muito bom para você entender o que está acontecendo. Peraí, tô me sentindo mal, tá com sintomas de depressão, tá tendo pesadelo todo dia, tá com determinada dor nas costas, uma dor de cabeça que não passa, que não tem uma explicação física. Então a gente precisa entender, precisa mapear esse problema. Ok, fez isso? Como você se sente? Segunda coisa, muito importante observar. Quem são as pessoas que moram com você? Quem está dentro da sua casa? Porque às vezes você é uma pessoa posicionada em Deus. Você está posicionada, você está buscando, você não tem brecha, você não tem legalidade, você faz a obra, você é alguém, todo mundo tem pecado, sabemos disso, ok? Santo somente Jesus, mas você é alguém posicionado. Porém, às vezes, mora com você alguma pessoa que tem brecha, que tem legalidade, que está buscando o diabo, sabe? Consciente ou inconscientemente, porque tem gente que faz sem saber. Essa é a verdade, o diabo ele é enganador. Então, pessoas são as maiores causadoras de portais espirituais abertos. Então a pessoa fala palavrão, xinga, só fala coisa ruim, só reclama, isso gera brecha espiritual. Observe também no mapeamento espiritual as pessoas que moram com você e possíveis brechas que essas pessoas estejam abrindo, ok? E a primeira coisa, na verdade, que a gente deve fazer é orar baseado nesse versículo. Senhor, revela o oculto. Revela o oculto. Porém, Cami adverte. Você vai orar para Deus revelar o oculto? Você não te assusta com o que você vai ver. Porque é muito importante Deus revelar o oculto para você saber o que está acontecendo no mundo espiritual. Então você vai pedir para Deus revelar o oculto, você vai começar a sonhar, você vai começar a ter sensação, você vai começar a ter testificação de espírito, várias coisas vão acontecer com você, mas aguenta firme, continua buscando. Outra coisa que é muito boa também é você jejuar. E você pode jejuar por revelação. Porque, gente, não existe coisa pior do que você ser atacado e você não saber o que estava acontecendo. Por isso que hoje eu trabalho com isso também. Porque isso tudo aconteceu comigo, só que não tinha ninguém para ajudar naquele momento. E as pessoas ensinavam aquilo que elas sabiam. Mas eu comecei a viver algumas coisas na pele. E muitas vezes eu me sentia mal, só que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só sabia dizer, eu me sinto mal, tem alguma coisa acontecendo, existe algo no mundo espiritual acontecendo, mas eu não sei o que é. E agora, o que eu faço? Jejue por revelação. Jejue para Deus te mostrar. Porque, por exemplo, você pode estar orando, repreendendo, meu Deus, repreende tudo que não provém de ti, repreende tudo que não provém de ti. Ok, mas quando Deus te revela a raiz do problema, é diferente. Você vai direto no alvo. Por que eu fiz aquele vídeo falando sobre retaliações e contra-ataque? Porque muita gente está sendo atacado em retaliação, em contra-ataque,
mas essas pessoas estão orando em outros intuitos. Por isso que a palavra diz: peçam ajuda ao Espírito Santo, porque vocês não sabem orar como convém. Então, às vezes, a pessoa está orando numa coisa que não está acontecendo. Se existe, por exemplo, uma retaliação ou contra-ataque, claro que a retaliação sempre vai ser mínima. O diabo jamais vai conseguir causar o mesmo dano que você causou a ele, desde que você seja uma pessoa posicionada em Deus, com brechas, ilegalidades e portais espirituais fechados, tá bom? Então, ali o maligno ataca a pessoa e a pessoa precisa saber o que está acontecendo. Se ela tá com um contra-ataque de retaliação e ela for orar por uma obra de magia para ser quebrado, aquilo não é condizente com a realidade. Não é o que está acontecendo com ela. Então, por mais que essa pessoa esteja orando, ela está orando por uma coisa que não é real. Se ela está sendo atacada com obras das trevas, ela tem que orar nesse intuito. E é por isso que é importante o mapeamento espiritual. É você ter uma panorâmica daquilo que realmente está acontecendo no mundo espiritual. Então, a gente precisa buscar a Deus pedindo revelação para Ele mostrar para a gente o que de fato está acontecendo. Por que a pessoa se sente mal? É por inveja? É por praga? É por maldição hereditária? É por algum pecado que ela cometeu e Deus perdoou? Perdoou. Mas às vezes a consequência fica. Será que é isso que ela está sofrendo? Será que é algo que ela fez que trouxe algo ruim para a vida dela? Ok, como consertar aquilo? Tem que pedir perdão para Deus? Ou a pessoa está se sentindo mal porque ela tem uma mágoa? Porque isso também acontece. E mágoa é legalidade. Legalidade gera brecha, brecha gera porta, que gera portal. Assim, a pessoa abriu a porteira da casa dela e da vida dela para o maligno. Então, é muito importante a gente saber, ter a panorâmica daquilo que realmente está acontecendo no mundo espiritual para entender e para atacar. Porque batalha espiritual, ela é composta. Ela tem que ser composta por estratégia de guerra e de batalha. Não adianta querer dar a doida na pessoa e a pessoa entrar em batalhas espirituais, sendo que ela nem sabe se ela pode ou não entrar naquela guerra. Porque o nosso Deus, ele é extremamente organizado. Você vai ver que quando Davi, ele vai querer perseguir os adversários filisteus porque tinham roubado as mulheres e os filhos dele do seu exército, ele vai perguntar para Deus: Senhor, eu posso perseguir? Eu vou ter vitória? Eu vou ter êxito? Então é extremamente importante a gente perguntar para Deus qual é a batalha que se deve entrar naquele momento. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm grandes desafios e grandes batalhas espirituais, mas elas não estão estruturadas espiritualmente. Elas não estão fortes. Elas não estão firmadas na rocha. Então vai entrar numa batalha e vai perder. Infelizmente, por quê? Porque vai na desorganização. Não sabe o que está acontecendo, não sabe qual é o próximo passo a seguir, não sabe jejuar, não sabe orar. Várias coisas a pessoa não sabe. Então, gente, é necessário Deus revelar o que está acontecendo e Deus revelar o que você deve fazer para você vencer a batalha espiritual. Então, sempre a verdade é algo que liberta. O maligno não quer que você saiba da verdade, porque se você souber a verdade, aí você vai atacar no alvo certo. Por exemplo, se tem uma maldição hereditária, você vai atacar, vai vencer, vai derrubar. Por quê? Porque você está indo no lugar certo. Uma das principais coisas que o diabo faz é criar distrações para a pessoa. Então ela se distrai e ela não olha para aquilo que ela deveria de fato olhar. E aí o que acontece? A pessoa não vence.
ela perde a energia espiritual dela, a força que ela tem espiritualmente, batalhando com outras coisas. E assim, ela perde o foco dela. Mas quando você tem um mapeamento espiritual, a revelação do Espírito, o Espírito Santo não somente te mostra o que está causando aquilo, como também ele te dá uma estratégia de guerra e de batalha para você vencer e para você passar por aquilo. Jesus, ele é o maior professor de batalha espiritual para todo sempre, porque ele nos dá um suporte em todo o tempo, durante todo o momento. Ele nos protege quando a gente não consegue mais, ele nos ajuda. Então, assim, o Espírito Santo é o nosso professor. Em todo o tempo ele está ajudando, ele está apoiando. Então, é muito importante você entender o que de fato aconteceu. Qual foi a porta que aquele demônio achou e ele entrou? Tem uma pessoa que eu tenho acompanhado que a filha dela se envolveu com algumas questões de magia. E aí eu fui conversando com ela pra gente mapear, pra gente entender. E aí eu falei assim, olha, essa questão da sua filha estar desse jeito hoje é porque algo no passado aconteceu que permitiu a entrada desses demônios para que hoje ela estivesse dessa forma. Então não adianta agora atacar esse problema diretamente. Nós precisamos ir na raiz do problema. E aí, fui conversando com ela, fazendo algumas perguntas, direcionada pelo Senhor. Gente, tem coisa que a gente tem que perguntar. Tem coisa que é oculto, escondido, o Espírito Santo revela. Mas tem coisa que a gente tem que perguntar e tem que dialogar. A primeira coisa que eu conversei com ela, eu perguntei. Eu falei, tem alguma pessoa da sua família que teve alguma ligação com magia? E ela disse sim, o pai dela há muito tempo e ainda continua nisso. Então eu já consegui identificar que a menina estava envolvida porque houve alguma consagração ao maligno. Então precisa voltar no tempo, entender quando foi feito aquilo e desarticular aquele laço que foi criado espiritualmente no passado que prende ela ainda hoje, porque não é algo recente. Mesmo que as coisas tenham acontecido recentemente, algo aconteceu no passado. Então a gente precisa resolver as coisas por etapa, com organização. Senão fica difícil de vencer a batalha espiritual. Amém? Espero que tenha ficado um pouquinho claro para vocês, um pouco mais sobre mapeamento espiritual, tá bom? Que é muito importante você saber nas guerras espirituais. Obrigada por ter assistido até aqui, deixa um like, deixa um comentário e fica o meu convite, é claro, para você fazer parte do grupo de membros. Que Deus abençoe você e mapeie as suas guerras, as suas batalhas, os sintomas, o que está acontecendo para você de fato poder vencer, ter êxito na batalha espiritual, para que o nome de Deus seja glorificado. Deus te abençoe.